Há um tipo de cansaço que nem férias curam, um buraco que promoção nenhuma preenche e um barulho na mente que nenhum fone silencia. Se isso toca você agora, respira por um segundo, porque a partir daqui a gente vai abrir um mapa simples e direto sobre o que muda quando Deus ocupa o primeiro lugar de verdade. E para que mais gente encontre essa clareza junto com você, faz aquela rotina de casa. Deixa o like e se inscreve na Bíblia Curiosa agora mesmo. Em 2 cliques você fortalece a mensagem e segue com a gente nessa caminhada. Vamos lá. E se o problema da sua vida não for falta de esforço, mas a ordem das coisas? E se a pergunta certa não for o que mais eu preciso fazer, mas quem está no primeiro lugar do meu coração? A experiência de muita gente é a mesma. Trabalha, corre, produz, entrega, posta, responde, acorda cedo, dorme tarde. E ainda assim, alguma coisa permanece fora do lugar. Não é azar. Não é o universo contra mim. É eixo. Quando o eixo está desalinhado, todo o resto vibra errado. Jesus explicou isso com a imagem mais honesta que alguém poderia usar. 2 casas, 2 construtores, 2 bases. As tempestades chegam para as 2, mas uma permanece e a outra cai. A diferença não é a cor da parede, é o que não aparece na foto. A base. E base, no reino, se chama prática da palavra. Não é ouvir e achar bonito, é ouvir e reorganizar. Quando Deus é primeiro, a vida não fica mais mística, ela fica mais coerente. O primeiro define o resto. Pensa nos primeiros minutos do dia. Você abre os olhos e o que invade sua cabeça? Notificação, boleto, urgência, comparação ou presença. Não é sobre ritual perfeito, é sobre direção. O que a gente entrega primeiro dita o tom do que vem depois. Quando os primeiros pertencem a Deus, primeiro pensamento, primeiro pedido, primeira decisão, o restante se alinha ao redor desse eixo. É como ajustar o ponteiro mestre de um relógio antigo. Se o mestre está certo, o relógio inteiro conta a verdade. Se o mestre atrasa, todas as horas mentem. E sim, a mente percebe. O coração percebe. A agenda percebe. Há um deslocamento silencioso. Você deixa de viver reagindo e começa a caminhar discernindo. Isso não tem brilho de fogos, mas tem profundidade de raiz. Talvez a pergunta que sobe na sua garganta seja prática. O que efetivamente muda quando Deus ocupa o primeiro lugar? Muda a fonte. E quando a fonte muda, a água muda também. No coração, a ansiedade não evapora porque as contas sumiram. Ela diminui porque a identidade troca de dono. Deixa de ser preciso que dê certo para ter paz e vira, tenho paz para discernir o que é certo. Na mente, o impulso dá lugar ao reconhecimento. Senhor, em todos os meus caminhos, mostra a rota. É impressionante como portas que você insistia em empurrar passam a mostrar placas discretas de agora não, enquanto acessos que você ignorava se iluminam de modo quase óbvio. Na agenda, aquele velho vício de dizer sim para tudo cede espaço a um não com paz. E não com paz vale mais que 1000 agendas cheias de culpa. Nos relacionamentos, a necessidade de ser muleta morre. Nasce a coragem de ser aliança. Não é afastar pessoas por soberba, é aproximar-se de pessoas por propósito. Nas finanças, sai a ilusão de golpe de sorte. Entra governo, honrar, planejar, ofertar, poupar, decidir com serenidade. Chamado deixa de ser palco e vira direção. Lugar certo, tempo certo, passos certos. O efeito dominó é real, porque o dominó principal, o primeiro, mudou de posição. Mas existe uma etapa delicada que quase ninguém te conta. Muitas vezes, quando você decide colocar Deus no topo, o céu parece ficar em silêncio. E esse silêncio pode machucar. A gente fala entrega, espera, e nada acontece do lado de fora. A pressa quer declarar, não adiantou. Só que silêncio para Deus não é indiferença, é ferramenta. O deserto de Israel ensinou dependência diária, não estoque mensal.
Elias descobriu Deus na brisa, não no incêndio. José amadureceu sem plateia. Jesus atravessou um sábado de silêncio entre cruz e ressurreição. E aquilo que não se ouvia na superfície reorganizava as profundezas. O silêncio é oficina. Deus alinha colunas, aperta parafusos, nivela vigas. E por que essa oficina é necessária? Porque colocar Deus em primeiro lugar não é colar um adesivo devocional em cima de uma estrutura torta. É desmontar a peça principal para montá-la de novo do jeito certo. O estalo que você ouve no coração não é castigo, é madeira ajustando. Talvez você esteja perguntando, ok, por onde começo? Começa pelo que cabe na sua mão hoje. Primeiro pensamento do dia, entregue. Não precisa discurso grande. Senhor, dirige meus passos. Primeira decisão relevante do dia consultada. O que a tua palavra diz? Se não lembrar de capítulo e versículo, tudo bem. Comece por um evangelho e por um salmo. Anote uma frase, mastigue uma ideia e haja sobre ela no mesmo dia. Primeira reação a um resultado, devolvida. Gratidão quando deu certo, confiança quando não deu. Esse ciclo simples, começo com Deus, caminho com Deus, devolvo a Deus, vai construindo dentro de você uma musculatura de governo que não treme com qualquer vento. Micro-obediências repetidas valem mais do que fogos ocasionais. Quem é fiel no pouco alinha o muito por tabela. Há sinais de que esse primeiro está tomando o trono, e você vai reconhecê-los porque eles não dependem de cenário externo. Você começa a experimentar paz antes da porta abrir. Descobre que não com paz é resposta completa e para de brigar com ela. Aprende a perceber conexões coerentes. Gente que chega não para inflar, mas para edificar. Conversas que não te drenam, te puxam para cima. A comparação, que antes era motor escondido, perde gasolina. Parece estranho, mas é real. A resiliência cresce, não porque o mundo te aplaude, mas porque o coração sabe quem manda. E a velha pergunta, será que vai dar certo? Aos poucos é trocada por, o que Deus está pedindo para eu fazer agora? Agora, tem um tropeço comum que é bom a gente enfrentar de frente. Tentar manter tudo o que já existia e apenas encaixar Deus por cima, como quem acrescenta um peso em uma balança descompensada. Não funciona. Primeiro lugar não é adição, é substituição. O que ocupava o topo precisa descer. E meu amigo, minha amiga, isso dói, porque quase nunca estamos falando de coisas ruins em essência. Às vezes são coisas boas no lugar errado. Trabalho, reconhecimento, família, sonhos, o próprio servir. Ídolo não é só o que parece profano. É aquilo que rouba o primeiro lugar. Quando Deus entra, ídolos caem. E barulho de queda parece desastre para quem confunde apego com segurança. Respira. A queda certa, na hora certa, te poupa de ruína depois. Você pode estar se perguntando, mas e se eu me confundir? E se o silêncio for só preguiça travestida de espiritualidade? E se eu estiver romantizando a espera e perdendo oportunidades? Dá para testar. Palavra, paz e conselho formam um triângulo bom. A palavra ilumina, a paz confirma. O conselho maduro corrige ângulo cego. Se dois lados estão claros e o terceiro está em falta, espera mais um pouco. Se nenhum lado acende, é muito provável que você esteja tentando batizar uma vontade. E no meio desse teste, lembra, Deus não é bombeiro de emergência para quando tudo pega fogo. Ele é arquiteto. Arquitetos não correm com você. Eles param você para medir de novo. Deixa eu te entregar 3 cenas que ajudam a ver isso em movimento. Cena 1. A porta que não abriu. Você se candidatou, sentiu que era agora vai. Orando, a paz fugiu. O não doeu. Meses depois, a reestruturação da empresa engoliu o setor. O não com paz te salvou de um sim com lágrima. Cena 2. A amizade que mudou. Você resolveu limpar a agenda de conversa que termina em peso e, sem forçar, Deus trouxe alguém que ora por você e te pergunta da palavra com carinho e verdade.
A sensação de vazio no começo deu lugar a uma presença que sustenta. Cena 3. O dinheiro que obedece. Você decidiu governar com um plano simples, honrar ao dar e cortar excessos. Nada de mágico aconteceu da noite para o dia, mas a culpa foi substituída por sobriedade. Dormir sem nó na garganta, às vezes, é o milagre que a gente precisava. Talvez a imagem mais honesta para o que acontece quando Deus vira primeiro seja esse guarda-roupa pesado que sempre ficou encostado na parede errada, com calços improvisados. Você conhece cada rangido, aprendeu a não abrir duas portas juntas, acostumou-se com a gaveta que prende. Aí Deus entra na sala, puxa o móvel para frente e você vê a coluna torta. Aí dá nervoso, dá vontade de empurrar de volta e fingir que não viu. Mas se você tiver coragem de deixar no meio da sala, desmontar peça por peça, aparar arestas, trocar parafuso, nivelar no prumo, quando voltar para o lugar, a porta vai abrir sem esforço. O ruído que você ouve agora não é a casa caindo, é a casa sendo salva. É isso que acontece dentro da alma quando Deus ocupa o primeiro lugar. Barulhos que sempre estiveram ali, mas você aprendeu a ignorar, ficam evidentes, e com eles a chance de ajustar antes que quebrem de vez. Talvez hoje você precise de uma frase curta que sirva de oração. Senhor, toma o primeiro lugar que eu ocupei. Simples assim, sem performance, sem medo. O coração que confessa isso abre espaço para algo que não se compra. Guarda de paz. A paz de Deus não elimina problemas, mas faz sentinela na porta do coração e da mente. Quando essa sentinela está de pé, o medo bate e volta. A pressa grita e é calada. A comparação late e fica do lado de fora. A sentinela não impede o vento de derrubar a casa. E já que a gente está sendo honesto, aqui vai outro ajuste. Colocar Deus em primeiro não te fará perfeito nem imune ao erro. Vai te tornar ensinável. O ensinável levanta mais rápido, pede perdão com mais sinceridade, corrige rota com menos drama. O ensinável não confunde queda com identidade. Essa humildade nova não tem holofote, mas muda tudo. A presença de Deus na frente gera uma certeza silenciosa de que você não precisa se autoprovar toda hora. Você para de mendigar olhar, para de forçar porta, para de negociar princípios. A pergunta, o que vão pensar de mim, dá espaço para o que Deus está me pedindo agora. E isso liberta do cansaço de sustentar máscaras, liberta da prisão de caber no molde dos outros, liberta da necessidade de vencer para pertencer. A identidade em Deus devolve o oxigênio para o pulmão da alma. Se tem algo que eu queria que ficasse muito claro no final deste primeiro movimento, é que Deus em primeiro lugar não é um slogan bonito para dias bons. É a base silenciosa que sustenta quando os dias são maus. É a diferença entre construir para a foto e construir para a tempestade, entre parecer e permanecer, entre viver reagindo e viver respondendo. E sim, algumas coisas vão tremer, mas o que treme porque estava errado é exatamente o que te livra do colapso depois. Às vezes, o cuidado de Deus parece corte. Às vezes o amor de Deus parece não. Às vezes a direção de Deus parece silêncio. Mas, quando o primeiro está no seu lugar, aquilo que antes te dominava perde trono. E pouco a pouco, você começa a experimentar uma leveza que não depende da circunstância, uma paz que não depende de notícia, uma clareza que não depende de aplauso. É por isso que quando Deus é primeiro, o resto encontra o lugar, porque, enfim, o eixo voltou ao centro. Você mexeu na ordem do coração, colocou Deus no topo, e de repente parece que alguém apertou um botão que expõe tudo que estava escondido. Portas se fecham, gente se afasta, convites murcham, a agenda que antes parecia cheia perde o brilho, e o céu fica quieto.
A primeira reação é pensar que algo deu errado, que você não soube fazer, que Deus está distante. Só que há um segredo que muda a maneira como você lê essa fase. Quando a luz acende, o pó aparece. A luz não cria o pó, ela o revela. O piorar do começo não é castigo, é diagnóstico. É o barulho do móvel sendo desmontado para voltar ao lugar certo. E se, em vez de fugir desse barulho, você visse nele um sinal de cuidado? E se essa aparente perda for, na verdade, Deus limpando o caminho para que o primeiro lugar não seja só um anúncio bonito, mas a nova base da sua vida? Respira. Vamos olhar isso com sobriedade. Você vivia em modo sobrevivência, reagindo à urgência, chamando de oportunidade tudo que brilhava, dizendo sim por medo de perder. Quando Deus assume o primeiro lugar, a régua muda. Coisas que sobreviviam de ruído perdem energia. Alianças que se alimentavam da tua carência ficam sem comida. Tarefas que você abraçava para se sentir necessário param de fazer sentido. Seu sistema antigo protesta, porque estava viciado na adrenalina do sempre mais. A falta que você sente não é de Deus, é do velho combustível. E tudo bem sentir. O importante é não confundir a abstinência de correria com a ausência de propósito. É nessa travessia que o coração aprende a diferenciar barulho de voz. Talvez você se pergunte como saber se o silêncio é de Deus e não desleixo nosso. Silêncio de Deus puxa você para perto da palavra e te deixa com uma paz estranha, embora firme, mesmo sem prazos definidos. É aquela quietude que manda esperar e parece ter guarda na porta da mente. Já o silêncio da fuga te afasta do chão bíblico, te isola dos irmãos, faz a culpa gritar e te empurra para promessas apressadas. Um teste simples ajuda. Quando você ora e abre o texto sagrado, ainda que sem entender tudo, a vontade de alinhar o passo aumenta. Quando você conversa com gente madura, há luz e coragem para obedecer o próximo pequeno passo? Se sim, é silêncio de Deus, não indiferença. O pai trabalha sem plateia, e o filho também. O espírito não precisa fazer barulho para mover coluna. O que mais assusta no início é a sequência de nãos. Portas que estavam quase abrindo se fecham com um clique. Você tenta interpretar espiritualmente e pensa, falhei na fé. Mas no reino, não também é resposta santo. Não livra você de um sim que te quebraria. Não guarda você de um peso que você não foi chamado a levantar agora. Não poda a ansiedade que confunde movimento com progresso. A gente acha que amadurecer é conquistar mais, e muitas vezes amadurecer é aprender a perder o que nunca foi bênção, apenas barulho. É duro porque nossa cultura idolatra a vitrine, e Deus ama a raiz. Vitrine não sustenta a tempestade, raiz, sim. A outra parte difícil é a poda de pessoas. Nem toda conexão é aliança, nem todo abraço é abrigo, nem todo convite é chamado. Quando Deus é primeiro, algumas presenças que pareciam fixas começam a se distanciar. Dói, porque você não está perdendo qualquer coisa. Você está soltando laços que te davam a sensação de ser visto e querido, mas você não foi criado para viver refém de sensação. Você foi chamado para caminhar sob identidade. Quem fica, fica por propósito. Quem vai, vai por proteção. Deus não cancela pessoas. Ele ajusta círculos. Tem gente boa que não cabe no próximo capítulo. Tem pessoa madura que só entra quando o trono deixa de ser do teu ego. Tem relação que só se torna santa quando você aprende a dizer não sem culpa. Não confunda corte de Deus com frieza sua. Corte santo é feito com lágrimas, respeito e oração. Frieza é feita com vaidade e pressa. Se doeu e você levou para o altar, é poda. Se inflou e você jogou na cara, é orgulho. Discernir isso te livra de amargura. E o trabalho? E o dinheiro? Vai parecer que você está andando para trás. Você corta horas extras que eram muleta de aprovação. Você recusa aquele atalho ético que todo mundo faz.
Você começa a dizer não para negociações que pedem sua paz de garantia. O saldo imediato? Talvez menos dinheiro no curto prazo. O resultado real? Alma leve, sono devolvido, decisões sem nó no estômago. Sabe aquela sensação de que sua cabeça não para nunca, calculando justificativas, antecipando perguntas, moldando respostas? Ela some aos poucos quando você deixa a verdade governar. A paz que guarda o coração não vem de números, vem do trono certo. E a longo prazo, o dinheiro que obedece é melhor que o dinheiro que comanda. Você percebe o milagre cotidiano de pagar contas sem vender a alma, de planejar sem idolatrar, de dar com alegria sem fazer conta de holofote. Mas por que parece ficar mais escuro antes de amanhecer? Porque o olho humano leva tempo para se adaptar à luz verdadeira. Você veio de um quarto com luz fria e barulhenta. O Espírito te leva para a claridade do dia, que é mais forte, mais ampla e mais exigente com as sombras. No começo, arde. Sua pupila fecha. Você estranha a ausência do brilho falso. Leva alguns dias para ver cores novas e contornos que antes você não enxergava. É assim com a alma. Primeiro, você identifica os contornos do seu ídolo favorito, controle. Depois, Deus te mostra o contorno da tua ferida, aprovação. Em seguida, Ele acende a borda da pressa que você chamava de ousadia. Não é para te humilhar, é para te sarar. A luz de Deus não expõe para envergonhar, expõe para curar. E quem é curado fica mais humano, não mais performático, mais verdadeiro, não mais cínico, mais manso, não mais trêmulo. Como atravessar então sem quebrar por dentro? Dando nomes. Diga, estou em poda e realinhamento. Palavras certas organizam posturas. Escreva num papel simples as áreas em que você percebe barulho. Tempo, decisões, relações, dinheiro. Em cada linha, marque um cedo para Deus possível. Cedo 15 minutos da manhã para oração e leitura, cedo a primeira decisão relevante para consulta, cedo a primeira reação do dia para gratidão, cedo a primeira conversa difícil para mansidão. Faça isso por 7 dias. A mudança não está no tamanho do tempo, mas no trono que esse tempo sinaliza. Deus não precisa de horas longas para governar. Ele precisa do primeiro lugar para ordenar. E lembre, a obediência que sustenta é a obediência no pequeno. A fé que move montanha começa movendo o pé para fora da cama, com propósito. Também ajuda a praticar um jejum do óbvio. Corte por um período o conteúdo que alimenta a comparação. Feeds que sempre te deixam menor, conversas que sempre terminam em veneno, séries que te sequestram madrugada. Jejum não é punição, é desintoxicação sensorial para ouvir o que verdadeiramente sustenta. Você vai notar um fenômeno simples. Com menos ruído, aumenta a capacidade de perceber pequenos empurrões de Deus. O incômodo antes do sim errado, a alegria quieta antes do sim certo, o alívio de dizer não, sem precisar justificar tanto. Parece pouco, é enorme. Isso é governo do Espírito na prática. Ele não grita para conduzir ovelhas, ele guia com voz e cajado. Talvez você se irrite com o tempo. Até quando? Essa pergunta mora na nossa boca porque crescemos treinados a medir valor por velocidade. Só que o reino mede por fidelidade. O tempo de Deus não é vingança contra a tua expectativa, é proteção contra a tua precipitação. O relógio do céu não falha porque você não vê ponteiros. Aliás, muita coisa que você chama de atraso é Deus te escondendo de encruzilhadas que você ainda não tem alicerce para atravessar. O assim que possível de Deus é sempre no exato momento em que uma bênção deixa de te afastar dele. Ele não atrasa para te provocar, ele espera para te preservar. E quando finalmente chega, você entende por que não veio antes. Porque antes você teria usado o presente como ídolo, não como ferramenta. Deixa eu te entregar uma figura para guardar. Você é um jardim sendo refeito. Tem galhos que vão ao chão.
tem terra revirada, tem raiz exposta, tem mangueira ligada. De longe, quem não entende processo só enxerga bagunça. De perto, quem cuida sabe exatamente o que está fazendo. O jardineiro não corta por crueldade, corta por visão. Ele enxerga a frutificação que você ainda não vê. Ele percebe praga que você nunca notou. Ele prepara espaço para o peso do fruto que virá. Se você tentar interromper a poda porque está doendo demais, você congela a árvore no estágio mais frágil, bonita de longe, doente por dentro. A coragem do jardim é confiar no corte de uma mão que ama. E quando a dor lateja, lembre do que já caiu e você hoje chama de livramento. Lembre do não com paz que te poupou da angústia de uma sala errada. Lembre da amizade que foi embora e deu lugar a uma presença que ora por você em sigilo. Lembre da conta paga sem ansiedade num mês em que você decidiu ser honesto, não esperto. Memorial não é nostalgia, é combustível de perseverança. Escreva pequenos testemunhos. Leia-os quando a mente inventar histórias de abandono. Abandono seria Deus te deixar no trono e assistir de longe ao teu cansaço. Amor é Deus tomar o trono e reorganizar a casa, mesmo quando você resmunga. O pai que ama corrige, o filho que salva reforma, o espírito que consola permanece. Se você chegou até aqui com o coração ainda sensível, segura esta frase para o bolso. O piorar do começo é o barulho da base antiga caindo, é a madeira estalando para caber no prumo. É a luz revelando cantos para a limpeza entrar. Não brigue com o processo. Não negocie o trono por causa de uma saudade da correria. Não romantize a fase anterior só porque ela tinha muito aplauso. Você não foi chamado para agradar plateia. Foi chamado para permanecer de pé quando o vento vier. E você vai permanecer não porque ficou forte, mas porque a base deixou de ser você. Quando Deus é o primeiro, aquilo que antes te dominava perde trono, medo, pressa, comparação, aprovação barata. Saem do posto, ainda batem na janela, mas não mandam mais na casa. E quando a casa tem dono, até o silêncio tem voz, até o não tem cuidado, até a perda tem sentido. A travessia entre decidir e desfrutar é a escola onde muita gente desiste. Você não vai desistir. Porque agora você sabe ler os sinais. Você já entendeu que ninguém vence no secreto do jeito antigo e que o secreto define o público. Você já percebeu que a paz é melhor indicador do que a ansiedade bem maquiada. Você já viu que portas certas não precisam de empurrão, só de obediência e tempo. Você já sentiu que a presença compensa qualquer vitrine. E quando esses aprendizados deixam de ser frases e viram hábitos, o céu aparenta continuar em silêncio, mas por dentro você escuta nitidamente. Eu estou aqui. Sempre estive. Você só precisava tirar o ruído do trono. Você quer colocar Deus em primeiro lugar, mas como isso fica fora da teoria? A maioria trava exatamente aqui, entre a decisão e a execução. Você já percebeu que o eixo muda quando o trono muda e que o piorar do começo é barulho de poda. Agora é hora de transformar fé em agenda, valores em finanças, discernimento em escolhas e amor em relacionamentos concretos. Segura esta ideia logo de início. Quando Deus é o primeiro, o que você faz deixa de ser tentativa e erro e vira caminho e direção. Em vez de empurrar portas, você aprende a testá-las com paz. Em vez de se ocupar para não pensar, você se ocupa com o que te aproxima do propósito. E se existisse um plano simples, praticável, de 7 dias, para reordenar a rotina ao redor do trono certo, sem culpa, sem misticismo exagerado, sem regras que cansam mais do que curam? A pergunta norteadora é direta. Como colocar Deus primeiro na agenda, no dinheiro, nas relações e nas decisões de forma sustentável, sem forçar personagem e sem terceirizar a vida espiritual para a emoção do momento? Grande parte do cansaço espiritual vem de tratar a fé como aplicativo aberto em segundo plano. Consome bateria, mas não organiza a tela principal. A consequência é previsível.
Você até ora, lê, canta, mas continua reagindo do mesmo jeito às pressões. A chave é trocar quando der por primeiro. Não primeiro como palavra bonita, e sim como espaço real no calendário. Como critério antes do sim, como filtro antes do gasto, como guarda antes do sentimento. Ao acordar, dedique os primeiros 10, 15 minutos a Deus. Não por culpa, por inteligência espiritual. Abra um evangelho. Marcos, se quer fluidez. João, se quer profundidade afetiva. Leia um trecho curto e extraia uma frase de bolso para o dia. Ore simples. Senhor, dirige meus passos e dá-me paz para decidir. O que governa não é o comprimento do momento, é a primazia. Se perder o horário, nada de drama. Reinicie no mesmo dia com 5 minutos de silêncio e 2 versículos. Primeiro lugar é trilho, não algema. Agenda. Meu dia é caótico. Justamente por isso. Caos sem nome é tirano. Caos nomeado vira projeto. Faça uma auditoria de 7 dias. Ao fim de cada dia, marque com um P tudo o que te aproximou de Deus e propósito. Conversa que edificou, tarefa alinhada ao chamado, decisão tomada com paz. E com R, o que foi ruído. Distrações, promessas vazias, reuniões que drenaram sentido. Depois, corte 2R e repita 2P intencionalmente na semana seguinte. Parece pouco, mas mexe a peça mestra do dominó. Exemplo, você rola o feed à noite e acorda pesado. Troque 30 minutos de rolagem por 10 de leitura bíblica, 10 de diário de gratidão e 10 de preparo do dia seguinte. Roupa, lista de 3 prioridades. Nas primeiras horas da manhã, aplique a regra do primeiro foco. Antes de abrir mensagens, execute a tarefa mais importante do seu chamado naquele dia. Um rascunho, um estudo, uma ligação-chave. O primeiro desarma a tirania do urgente. Finanças. Colocar Deus primeiro no dinheiro não é superstição, é governo. 3 passos. Visão, verdade, vontade. Visão. Para onde Deus te chama a caminhar em 12 meses? Defina 3 objetivos que honrem missão e pessoas. Quitar uma dívida específica, formar reserva, financiar um curso que expanda seu serviço. Verdade. Encare os números sem fantasia. Liste receitas, gastos fixos e variáveis e os pequenos vazamentos. Some, subtraia, veja o que sobra ou falta. Vontade. Dê ordens ao dinheiro que expressem o trono certo. Antes de gastar por impulso, pergunte: isso me aproxima do chamado ou só compra alívio momentâneo? Separe uma proporção de generosidade que caiba no seu momento, pouco, mas constante. E crie um envelope de paz, uma reserva mensal, 5% que seja, para emergências, para que a tempestade prevista não roube seu sono. 2 milagres silenciosos aparecem. O não fica mais fácil e a ansiedade diminui. Quando houver aumento, promova fidelidade antes do padrão de consumo. A ordem é: primeiro honra, depois reserva, depois expansão, por último conforto. Conforto chega, mas não manda. Relações. Intimidade exige critério. 3 filtros simples: verdade, paz, propósito. Verdade. Dá para ser quem você é diante de Deus, perto dessa pessoa, sem versão de vitrine? Paz. As conversas deixam um lastro de serenidade ou um rastro de peso e confusão? Propósito. Essa relação te puxa para o que Deus constrói em você ou te sabota sutilmente? Não é criar bolha, é estabelecer círculos claros, íntimos, poucos com quem você presta contas, próximos, amigos na mesma direção, amplos, convivência sem acesso às decisões sensíveis. Haverá conversas de limite com amor. Eu te amo, mas preciso dizer não a esse tipo de papo. Eu me importo, mas não posso estar disponível 24 horas. Limite sem amor vira muro. Amor sem limite vira exaustão. O equilíbrio nasce do primeiro lugar certo. Decisões. Dá para testá-las sem neurose espiritual. Palavra paz, pessoas. Palavra. Quais princípios bíblicos estão envolvidos? Honestidade, justiça,
pureza, perdão, vocação. Você não precisa de um versículo que cite seu caso. Precisa de valores que iluminem direção. Paz. Ao orar e ficar em silêncio 2 minutos, a alma contrai ou descansa. Euforia grita. Paz guarda. Pessoas. Peça opinião a alguém sem interesse no resultado. E que ame Deus mais do que ama te agradar. Se os 3 apontam na mesma direção, avance. Se 2 apontam e 1 não, espere um pouco. Se só 1 aponta, é alto risco. E se errar, peça perdão, corrija o que der, aprenda. Deus não exige onisciência, espera obediência em processo. Um roteiro de 7 dias ajuda a consolidar o novo ritmo. Dia 1, primeiros minutos com Deus e auditoria da agenda. Leia Marcos 1, sublinhe uma frase, anote 3 R's e 3 P's do dia anterior. Dia 2, regra do primeiro foco e envelope de paz. Antes de mensagens, entregue a tarefa Buro 1 do chamado e separe 5% do que entrou para a reserva. Dia 3, triângulo das decisões. Pegue uma escolha em aberto e passe por palavra paz pessoas. Se faltar um lado, aguarde 24 horas. Dia 4, limites em amor. Escolha uma relação e estabeleça um limite claro, com respeito e sem novela. Ore por essa pessoa. Dia 5, jejum do óbvio. Corte uma janela de distração e substitua por 20 minutos de leitura. Salmo 23 e 27, Filipenses 4. Guarde uma verdade para a mente repetir. Dia 6. Generosidade estratégica. Abençoe alguém em segredo sem anúncio. Dia 7. Memorial. Liste 5 livramentos ou provisões recentes. Releia em voz baixa e agradeça. Memorial reprograma a memória para a fidelidade, não para o medo, sem rigidez. O que sustenta é ritmo, não perfeccionismo. Semanas de maior pressão pedem proteção dos primeiros. Minutos com Deus, primeiro foco, primeiro critério no dinheiro, primeiro filtro nas relações e redução de volume, não de prioridade. Semanas mais leves permitem ampliar, estudo mais longo, comunhão, oferta maior, tempo de silêncio. É melhor uma prática imperfeita que permanece do que um ideal impecável que dura 3 dias. Celebre vitórias invisíveis. Hoje disse não com paz. Hoje fui honesto no orçamento. Hoje orei antes da resposta impulsiva. Pequenas fidelidades abrem grandes caminhos. Curiosidade. Ao priorizar Deus, coincidências se acumulam a ponto de não caberem nessa palavra. Pessoas certas aparecem na hora exata, portas se abrem sem teatro, ideias desembaraçam nós antigos, serenidade chega a conversas difíceis. Não romantize, haverá dias opacos, mas até neles a alma não entra em pânico. Você aprende que atraso não é abandono e interrupção pode ser desvio providencial. É a diferença entre viver de eventos e viver de aliança. Eventos inspiram, aliança sustenta. Exemplos concretos ancoram esse caminho. A porta que não abriu, você sentia euforia, mas a paz não veio. O não doeu. Semanas depois, a vaga virou corte generalizado. O não com paz te guardou. A amizade reorientada. Você limpou a agenda de conversas futriqueiras e Deus trouxe gente que ora por você. As noites ficaram mais silenciosas e o espírito mais forte. O dinheiro que obedece, ao planejar, honrar e reservar, a culpa cedeu lugar à sobriedade. Dormir sem nó no peito foi o primeiro milagre. A decisão que esperou. Durante 48 horas, você calou a pressa, pediu conselho, leu a palavra. A euforia sumiu, a direção ficou. No fundo, a virada mais profunda é entender que práticas espirituais não compram Deus, treinam você. Organização não garante bênção, prepara a estrutura para quando ela chegar. Generosidade não compra milagre, cura a mão do apego e abre espaço para a alegria. Limites não afastam quem te ama, afastam quem te usa. O como correto é consequência do quem no trono. Quando o quem está certo, até um plano simples de 7 dias vira portão para um estilo de vida novo.
Sinais de que a primazia está se firmando, sono que volta, decisão tomada sem novela, não dito sem guerra, conta paga com honestidade, conversa difícil feita com mansidão, coragem para esperar sem se sabotar, alegria de dar sem anúncio, liberdade de ser inteiro com poucos e respeitoso com todos, fidelidade no pequeno, mão aberta quando chega e coração quieto quando não chega. Isso não se fabrica, se cultiva, um primeiro de cada vez. Quando a vontade de desistir sussurrar, leia o seu memorial e perceba, você já não é quem começou. A mesa do coração tem outra cadeira na ponta. O amor de Deus te convida para o ritmo dele. Passos firmes, sem correria, decisões com paz, sem palco. Relacionamentos com verdade, sem jogos. Finanças com governo, sem culpa. A pergunta deixa de ser como eu convenço Deus a abençoar meu plano e vira como eu me posiciono para cooperar com o plano dele. É aí que a vida começa a ficar leve de um jeito estranho. Não porque ficou fácil, mas porque o peso do trono saiu das suas mãos. Talvez você tenha notado um fenômeno estranho nos últimos dias. Quanto mais você coloca Deus no topo, mais alguns testes aparecem de forma inesperada. Gente que você ama falando algo que te fere, um atraso que mexe com sua confiança, uma oportunidade imperdível que pede para você negociar princípios, um convite que é bonito por fora, mas deixa sua paz incomodada por dentro. Não é azar, é currículo do céu chegando. Toda base nova é examinada pelo vento para mostrar se foi bem assentada. O objetivo não é te derrubar, é te consolidar. O vento revela se o primeiro lugar é anúncio ou realidade. A pergunta que paira no ar é corajosa. Como atravessar essas provas sem voltar para o modo antigo de viver, sem ficar refém da pressa, do medo e da comparação? E como ler as entrelinhas do que está acontecendo para não chamar de ataque o que, na verdade, é lapidação? Começa pelo entendimento de que o inimigo não pode criar base. Ele só tenta deslocar o trono. Se não consegue te prender no pecado gritante, tenta te prender na virtude exagerada que te esgota e te deixa insuportável. Se não te fisga pelo que você deseja, tenta te fisgar pelo que você teme. Ele não precisa te convencer a jogar tudo fora. Basta empurrar você a tirar Deus do primeiro lugar bem de leve, só 1 centímetro por dia. Por isso, as provas chegam onde você é mais sensível. No relógio, no bolso, no afeto e no reconhecimento. O relógio te cutuca. Corre, você vai perder. O bolso te provoca. Pega esse atalho, ninguém vai perceber. O afeto sussurra. Diz sim, senão te deixam. O reconhecimento pressiona. Posta logo, mostra resultado. E o coração, recém-reordenado, precisa responder do trono certo. A resposta é simples de falar e profunda de viver. Sem paz, não. Essa frase, quando encarnada, vira muralha invisível. Pode parecer que você perdeu velocidade, mas você ganhou direção. Velocidade sem direção é giro em falso. Outra virada de chave. Diferencie provação de confusão. Provação te amadurece. Confusão te paralisa. Provação vem com dor, mas preserva a paz de fundo. Confusão vem com promessa de alívio rápido, mas rouba a serenidade logo depois. Provação te aproxima de Deus, te deixa mais manso, mais inteiro, mais verdadeiro. Confusão te afasta da palavra, te deixa reativo, ferido e querendo resolver do seu jeito. Faça perguntas que iluminam. Isso me empurra para a presença de Deus ou me empurra para a vitrine? Saio dessa conversa com desejo de orar ou com desejo de me justificar? Depois desse convite, minha paz aumentou ou diminuiu? As respostas não são slogans, são termômetro. Em meio a esse crivo, surgem pequenas tentações sofisticadas. Uma delas é a espiritualização da teimosia. Você chama de fé o que é, no fundo, apego ao seu plano. Deus está fechando portas para te preservar, mas você insiste que, se eu orar mais forte, abre.
Às vezes, a fé madura não arromba a porta, acata o não com reverência e segue para a próxima. Outra tentação: terceirizar a culpa. Você foi duro numa conversa, feriu alguém, mas apata um "fui sincero em Deus", como se o Espírito aprovasse grosseria. Deus é verdade, mas também é mansidão. O primeiro lugar não te autoriza a esmagar, te convida a lavar pés. E a sedução mais sorrateira: confundir agenda cheia com coração cheio. Você lota a semana de atividades do reino, adormecendo a intimidade que sustenta. Ministério sem secreto vira fábrica de exaustos. O primeiro lugar começa na sala do coração, não no palco das tarefas. Como atravessar tempestades específicas? Quando a prova é no relógio, o remédio é o ritmo. Estabeleça janelas sagradas que não se negociam. Os primeiros minutos com Deus, a regra do primeiro foco, a pausa de 2 minutos antes de responder algo que te desregula. 2 minutos parecem nada, mas salvam horas de remorso. Quando a prova é no bolso, o remédio é a honestidade mais o planejamento simples. Escreva seus números de forma clara. Escolha um gasto que é fuga e corte por 7 dias, realocando esse valor para o envelope de paz. A sensação de governo desarma a ansiedade que adorava compras impulsivas. Quando a prova é no afeto, o remédio é a verdade com gentileza. Dê nome ao que você sente. Estabeleça limites sem humilhar. E peça ao Senhor que guarde seu coração contra carências antigas disfarçadas de companheirismo. Quando a prova é no reconhecimento, o remédio é a generosidade anônima e o trabalho sem anúncio. Faça algo bom por alguém e conte só para Deus. Entregue um resultado sem tocar trombeta. Essa prática mata o vício de aplauso, fortalece a raiz e libera um tipo de alegria que o like não alcança. Existem ainda as tardes cinzas, aquelas em que nada claramente ruim aconteceu, mas a alma pesa. Nelas, você está mais vulnerável a atalhos. Tenha um protocolo de resgate: água, ar e palavra. Beba um copo d'água de uma vez, parece banal, mas sinaliza ao corpo que você está cuidando. Respire fundo por 1 minuto, 4 segundos inspirando, 4 segurando, 4 soltando. Esse ato simples conversa com a ansiedade e abaixa o volume do alarme interno. Leia em voz baixa um salmo curto. A fé vem pelo ouvir, inclusive quando quem ouve é você mesmo. Depois, caminhe 5 minutos se puder. Movimentar o corpo ajuda a reorganizar a mente. É muito básico? É, justamente por isso, funciona nos dias em que tudo parece sofisticado demais para segurar. Talvez o ponto mais sensível: recaídas. Você decide, pratica, melhora, e num dia ruim responde do jeito antigo, gasta no impulso, volta a uma conversa que te derruba, perde a paciência com quem menos merece. A velha culpa chega com frases em bloco. Tá vendo? Era fogo de palha. Você não nasceu para isso. Deus deve estar decepcionado. Repare na armadilha. A culpa quer te empurrar para longe da presença, como se a sala do Pai fosse acessível só aos impecáveis. O Evangelho é o contrário. É justamente quando você erra que a sala se abre e a graça te levanta. Recaída não é identidade, é evento. Trate como tal. Nomeie, confesse, repare o que for possível. Retome os primeiros e continue. Quem mede progresso apenas por quedas, perde a visão do que Deus já ergueu. E tem o teste da provocação. Alguém cutuca sua ferida, te acusa de vaidade, minimiza o que você faz, distorce o que você disse. O modo antigo liga o megafone do ego. Eu vou provar que eu tenho razão. O modo novo segura a língua, pede ao Espírito palavras temperadas e escolhe a mansidão, que não é passividade, é força sob controle. Mansidão não te faz tapete, te faz casa firme. Às vezes, responder com menos palavras é a pregação mais convincente para quem te observa. Mas vão achar que eu sou fraco. Vão achar o que quiserem. Quem governa sua vida não é a opinião deles, é a presença de Deus. Agora, um cuidado importante.
o excesso de análise. Quem descobre princípios começa a tentar mapear tudo e, sem perceber, substitui ansiedade por obsessão. Você passa a pescar sinais em cada detalhe, cria códigos, depende de coincidências e sua alma volta a ficar cansada. O Deus que fala no detalhe também fala no simples. Nem todo atraso é recado, às vezes é trânsito. Nem toda dificuldade é ataque, às vezes é só vida. Se for recado, a palavra e a paz vão confirmar. Se for só vida, a palavra e a paz vão sustentar. O primeiro lugar liberta você da superstição. O pai ama conduzir filhos, não crianças apavoradas por presságios. Talvez você precise enfrentar uma última armadilha: confundir vulnerabilidade com desleixo. Ser verdadeiro não é despejar o coração em qualquer ouvido. Escolha bem com quem você compartilha peso e pecado. Gente que ama Deus mais do que ama te agradar. Gente que guarda confidências, gente que corrige sem humilhar, gente que ora de verdade. Se hoje você não tem ninguém assim, peça a Deus e comece sendo esse alguém para outra pessoa. A colheita de relações leais costuma nascer da semeadura de lealdade. À medida que você persevera, aparece uma marca impossível de falsificar: gratidão no lugar de queixa crônica. Não é que você vira um otimista ingênuo, é que o reconhecimento da fidelidade de Deus vai reorganizando seu olhar. Você passa a agradecer pelo não que livrou, pelo atraso que protegeu, pela pessoa que ficou e pela que saiu. Gratidão é memória curada. Ela não nega a dor, mas te impede de ler a vida como inimiga. Quem agradece abre a porta para a esperança, e quem espera com fé tem postura. Não cruza braços no sofá, organiza a casa para receber a resposta. Você ora pela chuva e pega o guarda-chuva. Quando a chuva vier, você não se apressa, apenas sai. A paz de quem está pronto vale mais do que a pressa de quem quer controlar. O clímax aqui é um convite de maturidade. E se você parasse de medir a presença de Deus pelo que sente e passasse a medir pela fidelidade que Ele já mostrou? Sentimento oscila, fidelidade não. Hoje pode estar nublado, mas o sol é o mesmo. Você não precisa ver o sol para andar na direção certa. Basta lembrar onde ele nasce. O primeiro lugar é esse nascer que não muda. É a certeza silenciosa de que, mesmo quando tudo parece parado, Deus está construindo andares que você ainda não acessou. E quando a porta abrir, você vai entender por que o elevador demorou. Porque o prédio estava em obra para não ruir quando você chegasse lá em cima. Para encerrar, faça um acordo simples com a sua alma para os próximos dias. Nenhum passo sem paz, nenhum sim que custe a presença, nenhum não por orgulho, nenhuma pressa que fira a obediência, nenhuma culpa que te afaste do Pai. Se falhar, retome. Se cansar, descanse em Deus, não na distração. Se doer, nomeie e ore. Se precisar, peça ajuda. Seu coração já sabe quem ocupa o trono. E quando o trono está no lugar, o resto, cedo ou tarde, encontra o seu. Há um momento em que tudo o que você aprendeu precisa sair do papel e tocar o chão da vida. A semana começa, o relógio dispara, as demandas te puxam, alguém te decepciona, uma oportunidade boa demais aparece, a mente inventa urgência e, no fundo, nasce a pergunta que decide o rumo do dia: quem manda aqui? Se for o medo, você corre. Se for a comparação, você performa. Se for a pressa, você se atropela. Se for Deus, você respira, discerne e caminha. Parece simples, mas aqui mora a batalha invisível que define casa de areia e casa sobre a rocha. E se hoje você decidisse fazer algo audacioso na sua rotina? Viver como se Deus realmente ocupasse o primeiro lugar, não só no discurso, mas na prática miúda. Um sim com paz, um não sem culpa, um silêncio que escolhe fé, uma palavra que cura.
E se no meio do caos você escolhesse a rota do reino, primeiro presença, depois decisão, primeiro verdade, depois resultado, primeiro obediência, depois vitrine, talvez a sua alma esteja cansada de voltas. Quantas vezes você prometeu mudar a partir de amanhã e se viu repetindo padrões ao cair da noite? Quantas metas lindas morreram na terça-feira? Quantos começos empolgados perderam fôlego no primeiro tropeço? Você não está sozinho. Existe um segredo que liberta. A vida com Deus não se sustenta por força de vontade pura, mas por entregas pequenas e consistentes que realinham o trono, dia após dia. O coração aprende a repetir um ritmo. Começo com Deus, caminho com Deus, devolvo a Deus. E quando esse ritmo vira hábito, o que antes parecia inalcançável se normaliza. Você deixa de depender de picos emocionais para ser fiel. Passa a depender da presença para ser constante. O milagre silencioso é que constância vira colheita. Imagina sua segunda-feira diferente. O despertador toca e, antes da enxurrada de notificações, você dá os primeiros minutos ao Senhor. Uma leitura curta, uma oração honesta, um pedido simples: guarda meu coração. Em seguida, entrega o primeiro foco, uma tarefa do seu chamado antes das mensagens. Ao longo do dia, pratica um sem paz não, diante de convites que cheiram a atalho. Na hora do almoço, ao invés de rolar o feed até entorpecer, você faz um jejum do óbvio de 10 minutos e respira um salmo em voz baixa. À tarde, quando a provocação chega travestida de comentário maldoso, você escolhe a mansidão que não se explica para a plateia, guarda a língua e fala o necessário com gentileza. À noite, feche o dia com um memorial. 3 linhas de gratidão, mesmo cansado. Parece pouco, mas é construção de alicerce. Repete isso na terça. Na quarta, falha em um ponto, mas não joga o dia fora. Retoma no próximo passo. Na quinta, diz um não, com paz que dói por dentro, e ainda assim dorme leve. Na sexta, abençoa alguém em segredo e descobre a alegria de fazer o bem sem anúncio. Sem holofote, uma nova base se firma. E quando o vento vier, porque ele vem, a casa balança, mas permanece. Talvez você esteja lutando com uma pergunta mais funda. E se eu colocar Deus em primeiro lugar e mesmo assim nada mudar por fora, muda por dentro? E isso redefine o lado de fora. Paz não é prêmio de vida perfeita. É presença de Deus no meio de vida real. Direção não é mapa completo. É o próximo passo com luz suficiente. Provisão não é sempre abundância de sobra. É o pão de cada dia de uma fonte que não mente. E sim, muitas coisas por fora também mudam, mas mudam com outra lógica, sem ruptura teatral, sem cara de filme, sem dependência de aplauso. O reino cresce como semente, em silêncio, em segredo, até que um dia você olha e percebe que a árvore já está dando sombra. Tem algo lindo que acontece quando o primeiro se torna verdade. Sua identidade deixa de ser terceirizada. Você não mede mais valor pela régua da vitrine, nem pela pressa dos outros, nem pelo like do dia. Você passa a viver de um sim que vem do alto. O medo perde poder de chantagem. A culpa perde microfone. A comparação perde palco. Gente que te amava pelo que você oferecia estranha sua nova firmeza. Gente que te ama pelo que Deus está fazendo em você se aproxima e celebra. Você aprende a abençoar sem depender de retorno, a corrigir sem humilhar, a ouvir sem absorver veneno, a trabalhar sem vender a alma, a esperar sem se sabotar. Isso é liberdade espiritual na prática. Talvez agora seja a hora de nomear gigantes que ainda rondam sua mente. O gigante da pressa diz: se você não fizer agora, perdeu. O gigante da aprovação sussurra: se não agradar, vão te deixar. O gigante do controle exige: sem você no comando, nada dá certo. Todos eles pedem o mesmo, o trono. A resposta do reino é uma só: o trono já tem dono. Quando você lembra quem está no centro, os gigantes não desaparecem, mas encolhem.
E convenhamos, quantas decisões ruins nasceram de pressa, de carência ou de controle? Quantas noites mal dormidas por tentar sustentar um prédio com as mãos? A fé bíblica não é fuga da realidade, é lente para ler a realidade com Deus no topo. E com essa lente, você percebe como o não e o ainda não também são formas de cuidado. Como atrasos podem ser desvios providenciais, como cortes podem evitar colapsos, como silêncios podem ser oficinas. Vamos falar do futuro de um jeito simples e cheio de esperança. Quem coloca Deus em primeiro lugar começa a colher sinais concretos. O sono volta, a consciência pacífica, a palavra fica menos áspera, o corpo desarma, o bolso obedece, as prioridades se limpam, as companhias se definem, o trabalho ganha sentido. Não é que dor e problema se aposentam, é que eles deixam de dirigir. Você atravessa perdas com dignidade, vive vitórias sem soberba, caminha no meio de gente difícil sem absorver o pior. E aos poucos vira referência de sobriedade num mundo hipnotizado por urgência. Sua casa vira abrigo, sua mesa vira lugar de cura. Seu sim vale, seu não preserva. Sua presença carrega paz. O Evangelho deixa de ser teoria bonita para virar modo de viver. E quando falhar? Porque vai acontecer. Quando falar o que não devia, quando gastar o que prometeu guardar, quando aceitar uma conversa que te derruba, quando se irritar além da conta, não fuja de Deus. Corra para Deus. O trono continua ocupado. A graça não expira no primeiro erro. A misericórdia não é cupom com prazo. Você não é a sua última queda. Você é o que Deus está formando em você. Confessa, repara, aprende e segue. O inimigo quer te ver longe da sala do Pai. O Pai te quer de volta sempre. Uma marca de maturidade é a velocidade com que você retorna. Criança orgulhosa se afasta para provar um ponto. Filho amado volta para recuperar o coração. Talvez você precise ouvir isto com carinho e força. Ninguém além de Deus tem o direito de segurar o seu eixo. Nem seu passado, nem sua culpa, nem seus medos, nem suas conquistas, nem a opinião mais ruidosa da sua timeline. Quem te dá nome é o Senhor. E se Ele está no primeiro lugar, tudo o mais encontra o seu quando for a hora. A vida deixa de ser um salve-se quem puder e vira uma caminhada com rumo, mesmo em terreno acidentado. Você aprende a dizer, não sei tudo, mas sei quem me guia. Aprende a orar, seja feita a tua vontade, com sinceridade, e descobre que a vontade de Deus é melhor do que qualquer plano genial que você já desenhou sozinho. Agora imagina, só por um instante, o que acontecerá com outras pessoas quando essa ordem se firmar em você. Gente perto de você vai respirar mais leve. Filhos vão aprender que paz vale mais do que pressa. Amigos vão perceber que mansidão não é fraqueza. Colegas vão notar integridade sem teatro. Pessoas que jamais pisariam numa igreja vão perguntar, de onde vem isso? E você vai poder responder sem discurso ensaiado, vem do trono certo. É assim que o reino avança. Uma casa firme por vez, um coração reorganizado por vez, um sim obediente por vez. O que começa em secreto transborda em público de maneira natural, sem propaganda agressiva, sem imposição, sem disputa de palco. Só vida real, testemunhando que colocar Deus em primeiro lugar muda tudo o que precisa ser mudado. Se, ao longo desse caminho, te faltar palavras para orar, toma emprestada uma oração curta. Senhor, assume o trono agora onde eu tentei mandar. Eu entrego o meu minuto, a minha decisão, a minha resposta, o meu dinheiro, a minha relação, o meu descanso. O que for areia, derruba, o que for rocha, firma, o que for para agora, dá-me coragem. O que for para depois, dá-me paciência. O que não for para mim, dá-me paz para soltar. E que a tua presença seja meu primeiro e meu último movimento, hoje e sempre. Amém. Não há fórmula mágica nessa frase. Há rendição. E rendição bem feita produz liberdade. Antes de encerrarmos,
Faz um combinado com você mesmo para os próximos dias. Nenhum passo sem paz, nenhum atalho que exija esconder a verdade, nenhum sim por carência, nenhum não por orgulho, nenhuma pressa que custe a presença, nenhuma culpa que te afaste do Pai. Se errar, volta. Se cansar, descansa em Deus, não na distração. Se doer, nomeia e ora. Se precisar, pede ajuda. Você não está sozinho. Há uma multidão caminhando, tropeçando, levantando, aprendendo, e o mesmo Deus que sustenta os firmes, sustenta os que estão aprendendo a firmar. O trono não está vago, a rocha não se move, a graça não se esgota. Agora sim, chega a hora de você decidir o que faz com o que ouviu. Fica como ideia bonita por algumas horas, ouvir a prática nos próximos minutos. O convite é simples e direto. Se esta mensagem encontrou o seu coração, escreva nos comentários uma frase curta como ato público de entrega. Deus no primeiro lugar. Seu comentário, além de ser um memorial para você, pode ser o empurrão que outro precisa hoje para reorganizar a própria vida. E para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a fé com clareza e aplicação prática, se inscreva na Bíblia Curiosa e ative o sininho agora mesmo. Deixa também o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas. A gente segue junto, um passo de cada vez na base certa, porque o que começa com fé termina com vitória, sempre.